Tá, a listese é o escorregamento puro e simplesmente. Agora, nós temos a espondilolistese, que no caso da listese só escorrega. A espondilolistese tem fratura dessas hastes aqui, porque tem o corpo da vértebra, tem o processo espinhoso posterior e tem as apófises laterais. Tem essas hastes laterais aqui. Quem já viu o osso de baleia, ele tem um buraco no meio e tem essa estrutura, é igualzinho o osso que nós temos na coluna, né? É uma vértebra que nós temos aqui na coluna. Então, a medula está ali dentro. As vértebras aproximam e comprimem. A musculatura vai enfraquecendo. A musculatura vai ficando mais tensa. Ao tensionar, ela também tensiona e comprime as artérias que trazem cálcio para os ossos. Esses ossos vão perdendo cálcio, vão descalcificando, vai enfraquecendo o osso. E aí, com a ação mecânica, o escorregamento da vértebra, essas hastes laterais que ligam a parte posterior da vértebra ao corpo da vértebra, isso daqui fratura e a vértebra escorrega mais. E eu tenho pacientes, já tratei pessoas e acompanho ainda pessoas que têm esse escorregamento da vértebra com a fratura das hastes laterais. Então o corpo da vértebra está solto. E quando essa estrutura teve a fratura, quando a vértebra teve a fratura e escorregou, não tem o que segure. Seria o caso de parafusar para segurar no lugar. Só que as pessoas que eu acompanho não parafusaram a coluna porque com os alongamentos, com a mobilização, o afastamento das vértebras, a estimulação dos nervos, a recuperação da comunicação e do controle do cérebro sobre a musculatura mantém a estrutura sem precisar parafusar, sem cirurgia, sem fixar essas vértebras com parafusos e placas. E a pessoa vive muito bem sem a necessidade da cirurgia, sem parafusar as vértebras. Então, o que mantém, mesmo com a fratura no osso, é a estrutura que está forte, é a musculatura que está forte, alongada e mantendo as vértebras afastadas. Se não fosse feito esse trabalho de essa estimulação, a mobilização dos nervos, o afastamento das vértebras e a reativação dos nervos, a pessoa teria que fazer uma cirurgia para fixar, senão a vértebra poderia escorregar ou num movimento mais brusco, numa queda, a pessoa perder o controle das pernas e ficar na cadeira de rodas. Então, é possível conseguir controlar a força da musculatura novamente quando se afastam as vértebras e o sistema nervoso volta à sua atividade. Recupera a força e a musculatura forte consegue manter a coluna no lugar. E isso acontece não só com a coluna, mas com o quadril, com o joelho, com o pé. Quando você alonga a musculatura, a coluna abre, os nervos voltam à sua função, vai aumentar o controle de força na coxa, na perna e no pé. Então, do pé, vai ter mais força para sustentar a perna, que vai sustentar a coxa vai sustentar o quadril e o quadril vai escorar, vai sustentar o peso da coluna. Então, de baixo para cima, vai se recuperando força para o corpo manter a postura. Para estar em postura ereta, por força da musculatura e não por causa da estrutura óssea. Simplesmente a estrutura óssea. Os ossos, o esqueleto, ele está ali como uma coluna. No caso da construção de um prédio, as colunas seguram. São a base ali, são a parte mais forte. Mas no caso do corpo, se a musculatura não estiver alongada e forte, os ossos vão se aproximando e começa a ter atrito e desgaste das articulações. Então a pessoa vai desgastando as articulações, vai tendo artrose. Para não ter artrose, a musculatura tem que estar forte e alongada para segurar um osso longe do outro. Por isso que se consegue reverter artrose no joelho, no quadril e na coluna, alongando e escorando novamente a musculatura, escorando para levantar o corpo, para que essa musculatura, tendo força, segure o peso do corpo.